Um ateu falou com raiva ao seu colega cristão: o evangelho que você prega não trouxe nada de muito bom para o mundo. Há muita maldade e sofrimento aqui. Eu não creio e não adotarei a sua religião. Os dois continuaram a caminhar. Durante o percurso, eles passaram por um menino bastante sujo, que brincava na lama. O cristão se virou ao ateu, que trabalhava como fabricante de sabonetes, e disse: o seu sabonete não trouxe nada de muito bom para o mundo. Veja, aquele menino está sujo. E há bastante sujeira no mundo. Eu não acredito no seu sabão. Mas, disse o fabricante de sabonete, o sabonete funciona, é só aplicá-lo. Da mesma forma, respondeu o cristão, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e todos aqueles que já creram certamente descobriram a verdade contida nessas palavras. O problema com você é que você nunca aplicou o Evangelho na sua própria alma, assim como o menino sujo não aplicou o sabão para limpar o próprio corpo. Você já aplicou o Evangelho? Você já aplicou o Evangelho ao seu caso? Você já recebeu a mensagem de Deus e experimentou o poder de Deus na conversão da sua alma? Pense por um momento no seu telefone celular. Você coloca o carregador na entrada do celular. A outra ponta do cabo coloca na tomada. Só que você percebe que a luz não se acende. Você culpa o fabricante, torce o cabo e reclama com todos aqueles dispostos a ouvi-lo. Eis que surge um amigo e procura o cabo do aparelho no meio do emaranhado de fios conectados na parede. Ele então força o conector na tomada até ele encaixar. Finalmente, a luz do carregador se acende. Os pinos da tomada estavam nos buracos corretos, mas o conector não estava firme. Para fins práticos, perto não serve. Tem de haver contato. Com o Evangelho é assim também. Tem de haver contato. Deve haver um contato pessoal da sua alma com o Salvador. É verdade que ele morreu na cruz pela humanidade, por meio do sacrifício dele pagando o preço da redenção, permitindo assim que o Deus de amor oferecesse a salvação e o perdão aos homens culpados. Jesus Cristo incedeu a si mesmo em preço de redenção por todos, 1 Timóteo 2 versículo 6. Ele oferece o perdão a todos, então oferece a você também. Mas para receber o perdão e a salvação, deve-se primeiro aceitá-los. Deve-se aplicar o Evangelho ao seu caso. É preciso fazer contato. Você consegue entender isso? Você está levando a sério? Você está viajando para a eternidade. O tempo é muito curto, e a eternidade dura para sempre. A Bíblia nos diz de forma clara que existe o céu e o inferno. Ela não nos diz em momento algum que os corrompidos entrarão no céu. Pode-se ter plena certeza de que nenhum pecador que está no pecado poderá um dia entrar lá. Todos têm pecados. Mas podemos também ter plena certeza de que nenhum pecador que realmente recebeu Cristo como seu Salvador será recusado. Vejam as palavras de conforto ditas pelo nosso Senhor: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, João 6 versículo 37. Mais uma vez, pergunto, você está levando a sério? Há nessa mensagem o que você precisa para salvar a sua alma. Estude-a cuidadosamente. Compreenda seu significado. Arrependa-se de seus pecados. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16 versículo 31. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Seja-vos, pois, notório, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13 versículos 38 e 39. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5 versículo 13. Mais uma vez pergunto, e lembre-se de que o seu destino eterno depende da sua resposta: você já aplicou o Evangelho ao seu caso? De acordo com a Bíblia, há somente uma condição para a salvação: fé. Ao todo, as palavras fé e crer ocorrem na Bíblia cerca de 500 vezes. Entre esses muitos versículos, mais de 100 deles nos dizem que a salvação é pelo crer, que justificação é pelo crer e que receber vida é pelo crer. Em mais de 30 passagens, é-nos dito que pela fé recebemos de Deus isto ou aquilo. Essas passagens nos mostram que o homem é agraciado por Deus por meio da fé e nada mais. Por que a Bíblia enfatiza sobremaneira a fé? Consideraremos agora por que a fé tem de ser o caminho para a salvação, mas devemos primeiro fazer uma pergunta: a salvação é obra de Deus ou do homem? Ela é plano do homem ou plano de Deus? Origina-se no homem ou em Deus? Os que não conhecem a Deus não conhecem a salvação. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação de Deus.
Os que conhecem a Deus devem admitir que foi Deus que iniciou a salvação. Foi Deus que a planejou e cumpriu esse plano. Como mencionamos antes, todas as coisas são feitas por Deus. Do nosso lado, nada temos a fazer, exceto crer. Por que temos de crer? Porque a redenção foi cumprida por Cristo. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele exigisse justiça em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça, mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Você não tem de fazer coisa alguma, pois Deus já fez tudo em seu Filho. Ele lidou com os nossos pecados em seu Filho. O Filho de Deus levou todos os nossos pecados. O que cobra o pagamento tornou-se o que paga. O que foi ofendido tornou-se o que sofreu pela ofensa. O juiz tornou-se o réu. A cruz do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. Ela é para satisfazer o coração de Deus. A quitação do débito satisfaz o coração do credor ou do devedor. Se Deus sente que algo é suficiente para ele, nós também devemos sentir que é suficiente. Deus é justo. Se ele diz que a obra do Senhor é capaz de redimir-nos do pecado, ela certamente é capaz de redimir-nos. É irrelevante você pensar que tal obra é suficiente ou não. O que importa é que Deus acha que tal obra é suficiente. A questão não é apenas se o valor foi pago ou não. O que importa é se o credor considera o valor pago ou não. Se o valor pago satisfizer o coração dele, você não terá problemas. Gostaria de poder repetir isso uma centena de vezes. A obra do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. A obra do Senhor é primeiramente para satisfazer o coração de Deus. É Deus que ordena o julgamento dos pecados. É Deus que exige que os pecados sejam tratados. Foi Deus que disse que sem sangue não há remissão de pecados. Se Deus fosse indiferente, o sangue seria desnecessário. O sangue está ali porque Deus se preocupa com isso. Se Deus fosse indiferente, a cruz seria desnecessária. Existe a necessidade da cruz porque Deus é justo. O Senhor cumpriu toda a obra na cruz. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Deus ficou satisfeito com a obra do Senhor na cruz. Embora não entendamos como a cruz satisfez o coração de Deus, sabemos que Jesus de Nazaré foi ressuscitado da sepultura. Foi a morte de Jesus de Nazaré que os apóstolos pregaram por todo o mundo? Você ouviu tal evangelho? Nunca ouvi tal evangelho. Eu os vejo indo a todo o mundo para dizer aos outros que Jesus de Nazaré ressuscitou. Se ler o livro de Atos, você verá que os apóstolos não pregaram a morte de Jesus pelos nossos pecados. O que eles contavam às pessoas em todos os lugares é que este homem ressuscitou. Eles pregaram isso porque o fato de o Senhor ter ressuscitado prova que sua morte glorificou a Deus. O Senhor Jesus foi ressuscitado porque a sua obra fora aceita diante de Deus. Sua redenção é completa e nós agora podemos ser salvos. Se a obra do Senhor não tivesse sido completada, ele teria sido deixado na sepultura. Assim, a ressurreição nada mais é que o Senhor Jesus satisfazendo o coração de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos pregam isso a nós como prova de nossa fé, conclamando-nos a crer no Senhor Jesus. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor. Por outro, ela tem a ver com a ressurreição do Senhor. Sua morte é para quitar nosso débito e perdoar nossos pecados. Por meio desta morte, o problema de nossos pecados foi resolvido. Sua ressurreição é a prova de que sua morte satisfez o coração de Deus. Deus considera sua obra justa e adequada. Se alguém me perguntasse como sei que fui salvo, eu lhe diria que tenho a prova. Essa prova garante que estou salvo. Você pode dizer que foi salvo numa certa data em um determinado ano, porque foi quando recebeu o Senhor. Então lhe perguntaria como você sabe que isso é suficiente. Pode dizer que confessou seus pecados naquele dia, mas como sabe que a confissão foi suficiente?
Você pode dizer que chorou por seus pecados naquele dia, mas como sabe que suas lágrimas o limparam de seus pecados? Pode dizer que se arrependeu, confessou seus pecados e aceitou o Senhor Jesus, mas como sabe que esse arrependimento, confissão e receber o Senhor foram suficientes? Se me perguntasse, eu lhe responderia que realmente fui salvo por causa da morte do Senhor, mas sei que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Meu amigo, você deve diferenciar uma coisa da outra. Fui salvo por causa da morte do Senhor, mas tenho a segurança e o pleno conhecimento de que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Quando entrego o dinheiro, quito meu débito. Sei que quitei o débito porque tenho um recibo. Graças a Deus, pois ele nos deu uma prova e um recibo. Seu Filho pagou o débito por todos os nossos pecados na cruz, e por meio da sua ressurreição, ele nos avisou que a questão foi totalmente resolvida. Assim, toda a obra do Senhor foi cumprida. E, o carcereiro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16 versículos 29 ao 31.